Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5, parte 4, aula 3. Muito bem, nessa parte do curso nós vamos iniciar um novo tópico, que é o sensoriamento remoto. Hoje os sistemas de geoprocessamento são enriquecidos aí com um conjunto de imagens de diferentes satélites e sensores que estão disponíveis no mercado, tanto de forma gratuita ou de forma paga. Mas você tem aí então a necessidade então, de aprender a lidar minimamente com essas imagens para tirar o melhor proveito possível. Então antes vamos ver aqui alguns conceitos do sensoriamento remoto. Nós temos uma definição clássica aqui, que é um conjunto de técnicas destinada à obtenção de informações sobre os objetos da superfície terrestre, sem que haja contato físico entre eles. Então você não precisa ter o contato direto com o alvo, diferente de um sensor, por exemplo, que mede vibração no terreno, ondas sísmicas. Eu estou em contato com o alvo, com o solo ali. No caso não, eu posso estar no espaço, posso estar num avião, posso estar num drone, obtendo informações sobre a superfície terrestre. E para definir, para criar as imagens, a gente depende de várias coisas. Uma é a fonte de iluminação, que pode ser o sol, ou pode ser um sensor passivo, um sensor ativo, que ele mesmo crie a fonte de radiação. Depende também das propriedades e do estado do objeto, das propriedades físico-químicas de cada alvo que está sendo imagiado. Depende da atmosfera, os fatores ambientais interferem na obtenção dos dados. Por exemplo, se você estiver trabalhando com imagens óticas, cobertura de nuvem, você não vai ver o que vai estar embaixo. Depende da geometria de aquisição dos dados, isso é, da própria mecanismo óptico ali de aquisição, e da própria configuração do sistema sensor. Se é um sensor de aquisição de linhas simultâneas, se é um sistema de varredura, enfim, se é um sistema como de uma câmera fotográfica. Então depende muito da configuração do sistema sensor também, de como é adquirida a imagem. Bom, os componentes de um sistema de sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética, que é o elo de ligação entre o alvo e o sistema sensor. As fontes de radiação, a gente tem o Sol, que reflete nos objetos e retorna para o satélite, de forma passiva. A própria Terra emite radiação, então à noite você pode estar medindo a radiação termal emitida pela superfície da Terra. Ou através de antena, sensores que eles produzem o próprio pulso de radiação, como por exemplo o radar da Polícia Rodoviária. Ela emite um pulso de radiação na faixa de micro-ondas e esse sinal retorna para o sensor e você tem ali o cálculo de 2 pulsos de radiação, você tem ali a velocidade do veículo. Depende, do outro componente é o próprio sensor, que é um instrumento capaz de coletar e registrar a radiação eletromagnética, que é refletida ou emitida, e do alvo, que é o elemento ao qual se pretende extrair as informações. Então a gente tem aqui um esquema onde você tem uma fonte de radiação, que é o Sol. Você observa que ele emite radiação em vários comprimentos de onda, só que uma parte dessa radiação ela pode ser absorvida por componentes químicos aí que está na atmosfera, uma parte pode ser refletida e realmente não chegar ao satélite, uma parte pode ser espalhada na própria atmosfera antes de chegar no alvo, mas uma pequena parcela que chega ao sensor ali no espaço, você é capaz de registrar imagens como essa que a gente está vendo aqui ao lado. Então essa energia refletida vem do Sol, atinge o objeto, sofre ali interação com a matéria, então parte pode ser refratada, absorvida ou refletida, e o que reflete é o que volta para o satélite.
E aí essa fonte de radiação, só lembrando, né, que a radiação ela é um pulso elétrico e um magnético se propagando numa direção. Essa direção é constante, a velocidade da luz. O que pode mudar é esse comprimento de onda. Então, se você tem um menor comprimento de onda ou maior comprimento de onda, você tem algumas propriedades aí que a gente vai ver, que são as diferentes bandas, né, que você pode estar trabalhando para determinados intervalos de comprimento de onda aqui. Então, só lembrando que a onda eletromagnética, né, você tem uma onda elétrica que cria um campo magnético e um campo magnético que cria um elétrico. Então, a gente costuma dizer que a onda eletromagnética ela se suporta em qualquer meio, né? Ele se propaga sem necessidade de um meio de propagação. Por isso que a luz do Sol chega até a gente, né? Atravessa o espaço todo, sem ter a atmosfera, atravessa a atmosfera e chega até a gente para poder interagir com a matéria aqui na superfície da Terra. Então, o espectro eletromagnético, né, ele pode ser dividido em várias faixas. Algumas faixas mais utilizadas, né, começam aqui só da região do visível para frente. Né, do visível para trás, você já tem a região do ultravioleta, quer dizer, o comprimento de onda é muito pequeno. Tanto é que os equipamentos de raio-x estão aqui para trás, ó, onde o comprimento de onda é menor ainda. Isso é, se o comprimento de onda é menor ainda, a potência da radiação ela é maior. Ela tem a capacidade de penetrar, por exemplo, no tecido da gente, que é o caso da radiação raio-x aqui. Mas, no sensoriamento remoto, a gente vai ver que ela começa a ser usada aqui da luz azul do visível, do verde, vermelho, infravermelho médio, infravermelho termal, até a faixa aqui de micro-ondas, né, onde a gente chega a um comprimento de onda aqui na ordem de metros até quilômetros. E aí a vantagem aqui é que um comprimento de onda maior, você tem uma menor interferência atmosférica, né? Bom, mas se a gente analisar uma pequena parcela do espectro eletromagnético, né, a região do visível, até infravermelho médio ali, e colocar num gráfico, né, os diferentes comprimentos de onda aqui no eixo X e no eixo Y, a reflectância, como é que reflete cada alvo da superfície da Terra em relação a diferentes comprimentos de onda. Então, se a gente analisar, por exemplo, essa curva que está aqui em verde, é a curva tradicional aqui da vegetação. Então, você observa que ela tem essa forma, por quê? Se a gente pegar a região aqui do visível, né, que está a região do azul, do verde e vermelho, que é onde o sistema visual humano trabalha, você vê que a vegetação ela tem uma baixa reflectância na luz azul, depois ela tem um pico aqui na região da luz verde, e tem depois um decréscimo também na luz vermelha. E é exatamente esse comportamento aqui, nessa região, que nos causa a sensação, né, da cor verde, quando a gente olha para a vegetação natural, sadia. Só o que acontece com a vegetação ainda? Né, do vermelho para frente, quando você entra no infravermelho, né, o olho humano já não enxerga mais. Mas a gente consegue criar, né, o homem foi capaz de desenvolver elementos químicos ali que são sensíveis a diferentes comprimentos de radiação, da radiação eletromagnética. E na região do infravermelho, o que acontece com a vegetação? Ela não interessa, né, a estrutura molecular da folha faz com que a radiação seja o máximo refletida possível. Porque se ela absorvesse a radiação, o calor da radiação infravermelho causaria a perda da água e a vegetação morreria, né? Então, em vez disso, ela reflete bastante no infravermelho. Só que depois, aqui na frente, ela tem um outro pico de absorção, depois mais um outro aqui. Se você olhar a curva do solo, né, o solo também tem, exatamente, dependendo do tipo do solo, ele tem uma curva também, um pico aqui de absorção na região aqui, semelhante à da vegetação. Que é exatamente o que? A água, né? O H2O que está presente no solo, que está presente na vegetação, eles causam absorção nessa região do espectro aqui, tá? Já uma lâmina d'água, né? Normalmente, né, ó, o corpo límpido ali, ele tem um pico de reflexão aqui em função dos elementos que estão na água,
mas depois, quando chega já no infravermelho, já praticamente não reflete nada, ele absorve tudo. Então, por isso que na banda, num comprimento de onda maior aqui, você vai ver o corpo d'água todo negro, né, nas imagens de satélite. Bom, e eu aproveitei esse mesmo gráfico para colocar aqui também as principais bandas, né, de alguns satélites, que é o Landsat, o Sibers, a câmera CCD do Sibers, né, a TM do Landsat, ou a ETM do Landsat também, do Icarus, do Spot. São diferentes satélites com diferente número de bandas e, na verdade, essas bandas representam pequenos intervalos de comprimento de onda. Quando a gente fala banda 4 do Landsat, a gente sabe que corresponde a uma pequena porção aqui do infravermelho próximo aqui, né? A banda 3, a região da luz vermelha, a banda 2 do verde, banda 1 do azul, né? Então a gente acostuma a lidar com as bandas dos satélites em função da numeração delas. Só que no caso aqui o Landsat, o Sibers, o Icarus, né, e o Spot também, eles têm uma outra banda onde a faixa maior, ele trabalha numa faixa maior do espectro. São conhecidas como bandas pancromáticas. Isso é, você perde a qualidade da resolução espectral, isso é, você trabalha numa faixa mais larga do espectro, porém, os cientistas conseguem fazer com que nessas bandas de faixa mais larga, a resolução espacial ela é melhor, né? E é aí que a gente vai começar a ver a possibilidade de fazer a fusão, né, das bandas multiespectrais com uma banda pancromática, que é a faixa maior do espectro, só que com uma resolução espacial melhor. Isso aí pode ser visto nessa tabela desse satélite aqui, o Landsat 7. Ele tem 8 bandas, de 1 a 5, tudo de 30 metros. A banda 6, que é do termal, né, ela nem apareceu no gráfico aqui, porque está lá mais numa região mais na frente do comprimento de ondas, mas a resolução cai para 60. Mas a banda 8, a resolução é de 15 metros. Só que a faixa aqui no espectro é maior, ó, vai de 0,5 a 0,9, enquanto as outras faixas aqui são menores, ó, 0,4 a 0,5, 0,5 a 0,6, 0,6 a 0,7, tá? São faixas menores no espectro. E aqui há as características dessas bandas em relação à utilização delas aí na prática. Então a gente sabe, por exemplo, que a banda aqui do visível, da banda azul, é onde eu tenho maior penetração na lâmina d'água, e com isso também permite fazer análise ali em vegetação, em solo. O 2, a banda 2, que é aquele pico da luz verde, né, que é o vigor da planta, a absorção da clorofila na banda 3, a maior reflexão na banda 4, que já é do infravermelho. Então, para cada uma das bandas aqui, você tem algumas características que foram assim identificadas como mais importantes na hora de fazer o uso dessas imagens, no caso do Landsat 7. Bom, mas fazer a aquisição das imagens, né, normalmente você vai receber no seu computador um conjunto de arquivos TIFF tudo separado, né, a não ser que você contrate alguém que já te entregue uma imagem colorida, bonita ali da sua área. Mas, na verdade, o que você quer, né, fazer o uso do sensoriamento remoto, é usar técnicas de processamento de imagem para melhorar a qualidade visual, gerar uma composição colorida ou até outros produtos aqui, como uma classificação, para obter, né, cálculos de área, de alguns alvos, de crescimento, do índice de vegetação, enfim, a aplicação que você quiser dar para as imagens. Mas o que a gente faz na prática, né, se quiser fazer uma composição colorida, é você ter no azul, no verde e vermelho da tela do teu computador, que ele trabalha com o princípio aditivo de cores, né, que é a luz vermelha, verde e azul, você colocar diferentes níveis de cinza que representam diferentes bandas do espectro eletromagnético de um determinado satélite. Então, se você observar a mata ciliar que está aqui nessa parte superiorzinha aqui, que está em vermelha, por que ela ficou em vermelha? Porque observa que exatamente a banda 4 do Landsat eu coloquei no canal vermelho do meu monitor, né? A banda 5 eu coloquei no verde, a banda 3 eu pus no azul, né? Eu criei uma imagem conhecida como uma imagem falsa cor.
né? E a vegetação mais densa, exatamente naquele gráfico aqui, com esse pico de reflexão aqui, né? Na banda 4 aqui do satélite, o sinal que chega é mais forte em relação aos outros alvos. Por isso que a vegetação aqui ficou vermelha, quando eu pego um ponto mais claro na banda 4 e coloco nessa composição desse jeito, tá? Se eu quisesse que a vegetação saísse em verde, vegetação mais densa, bastaria colocar a banda 4 no canal verde. Então, não existe, tá? Não existe regra para fazer processamento de imagens. A gente vai ver que existe conhecimento, existe algumas dicas, existe alguns processamentos que a gente vai conhecer, mas que depende do objetivo em vista, né, para obter os resultados desejados aí com o processamento das imagens. Então, por que processar imagens? Você observa aqui diferentes produtos de uma mesma área aqui de Brasília, né? Uma imagem bruta, escura, sem uma qualidade visual boa, e depois a mesma imagem processada, né, com um realce através de um histograma. Eu calculei aqui uma distribuição maior dos níveis de cinza e obtive aqui uma imagem mais clara. É semelhante ao que você faz no controle remoto da sua TV quando você aumenta o contraste. Você cria um produto mais claro ali na tela do computador ou na tela da sua televisão. Ou criar uma composição de várias bandas para obter uma outra. Então aqui é aquela mesma composição anterior, né? A banda 4 aqui no vermelho, mostrando talhões aqui de reflorestamento mais denso, né? Nessa região aqui de Brasília. Ou obter um produto como esse aqui, que é uma imagem classificada, em vez de ter uma imagem colorida aqui mostrando toda a variação de cores, eu ter as cores já homogêneas, identificando os principais alvos da minha área. Ou eu realçar contatos, ou realçar o que a gente chama de bordas, né? Uma borda é quando você vem com uma certa frequência de nível de cinza e de repente ela muda para um valor maior ou menor, que é exatamente o contato aqui, né, entre o continente e o corpo d'água. E aí você pode, inclusive, aumentar esse contato usando técnicas de filtragem e obter um produto como esse. Ou obter até imagens que a gente chama imagens falsa cor, né, mostrando realce de coisas específicas aí das nossas imagens. Bom, para trabalhar com sensoriamento remoto, nós vamos ter que mexer com as técnicas de processamento digital de imagens. Quer dizer, digital por quê? As imagens representam nada mais do que matrizes de números, né? No caso de uma imagem de 8 bits, cada ponto ou cada pixel da imagem pode trabalhar com valores de 0 a 255, né? E aí as técnicas de PDI são voltadas exatamente para trabalhar não só uma, mas toda dimensionalidade com uma ou mais bandas, que são adquiridas por diversos sensores, tá? E a manipulação deles na forma de uma imagem pelo computador. Então as técnicas de PDI é você obter uma nova imagem em função aplicando uma função qualquer aqui que faz a transformação desse produto para esse outro aqui, aonde eu consigo agora ver melhor os alvos que não eram tão facilmente identificados na outra imagem, na imagem de origem. Bom, então o objetivo do PDI é identificar ou extrair informações da imagem, isso é, transformar a imagem, aumentar o contraste, a borda, de modo que a informação seja mais facilmente discernível pelo analista humano aí. Bom, diferentes aplicações para a área de geologia, para a área de agricultura, floresta, oceano. Então você fazer ali na geologia o estudo ali de estruturas, né? Você mapear relevos e drenagem ali que estão alinhadas, representando estruturas geológicas. Na área de agricultura, trabalhar a previsão de safras. Na floresta, o mapeamento da cobertura ou degradação vegetal. No oceano, circulação oceânica ou até derrames de óleo no oceano. Para cartografia, né, atualização cartográfica, o mapeamento da atualização de uso e ocupação do solo. Na análise ambiental, monitoramento ou poluição, planejamento urbano. Na meteorologia, né, na área de clima e temperatura, medida de movimento aí das nuvens para trabalhar a questão da previsão meteorológica.
na biomédica, contagem automática de células, tomografia, na astronomia. Então, o sensoriamento remoto, né, permite eu trabalhar, né, com imagens em diferentes áreas de aplicação. Bom, o processamento digital de imagem ele é praticamente dividido em 3 grandes grupos. Numa fase de pré-processamento, que muitas vezes essa etapa aqui já é fornecida pelas empresas que distribuem as imagens, que eventualmente é uma correção radiométrica ou geométrica, e o registro, que é o posicionamento da imagem perfeitamente ali sobre uma base cartográfica, né? Depois vem um grupo de operações para trabalhar o realce, que é o objetivo maior aqui no nosso curso, né? Mexer ali com contraste, filtragem, IHS, composições, operações aritméticas, ou um terceiro grupo de análise, que daí permite fazer classificação, segmentação, produzir mapas, né? Gerar propriedade ali dos objetos na cena. Então, aqui nós vamos também trabalhar a técnica de classificação nesse curso. No TerraView a gente tem um conjunto de técnicas aí disponíveis, algumas funções que já estão pré-programadas para serem utilizadas, né? Então tem ali operações aritméticas, classificação, fusão de bandas, mosaico, registro, classificação, segmentação. Claro que não vai dar para a gente ver em detalhe todas as técnicas, nós vamos abordar algumas aqui, né, durante algumas horas do nosso curso aí. Bom, o menu de processamento de imagem basicamente está aqui em processamento matricial. Então está aqui um grupo de ferramentas disponíveis e tem também a possibilidade de trabalhar ali algumas ferramentas, né, nas propriedades visuais da camada, onde você pode até fazer um contraste, você pode mudar a composição colorida, né? Quando você tem 3 ou mais bandas aqui, você pode dizer que banda vai ficar em cada canal para poder inverter a ordem das composições coloridas. Então, assim como a gente muda as propriedades visuais lá de ponto, de linha e polígono, né, você pode mudar as propriedades visuais aqui de um dado matricial também. E só para deixar claro os tipos de imagem que a gente tem, a gente costuma chamar de imagem monocromática, que é a imagem que tem uma única banda em níveis de cinza. Então você tem aqui de 0 a 255 representando uma imagem de 8 bits, por exemplo. Ou você tem uma imagem classificada, que agora as regiões estão homogêneas, foram extraídas e você tem a possibilidade de computar a área, o perímetro desses alvos que foram mapeados. Então você tem uma imagem classificada, onde cada região dessa tem um índice, uma cor associada a uma única banda. Tem o que a gente chama também de imagem sintética, que já é a fusão de 3 bandas do RGB numa única camada. E nessa camada ele cria uma palheta de cores, né, uma LUT, o que a gente chama também de Lookup Table, né, sobre uma banda do arquivo matricial que você tem. Ou, realmente, se você quiser ter as 3 bandas no R, no G e no B, você ter 3 camadas no mesmo arquivo de saída para poder fazer a composição colorida ali num espectro de cores maior, né? É que aqui na sintética, normalmente ele chapa em 256 cores. Aqui, numa composição colorida de 8 bits em cada banda, eu posso ter até 17 milhões de cores, né? Bom, nessa primeira parte a gente tem um exercício proposto, onde a gente vai visualizar aqui as bandas, né, de 1 a 7 do Landsat, com resolução de 30 metros. A banda 6 eu não estou usando aqui, então do 5 pula para 7, tá? E a banda 8 de 15 metros. Só que nós vamos ver que dentro do TerraView, algumas técnicas de PDI exigem que as bandas de mesma resolução estejam dentro do mesmo arquivo matricial. Então, em vez de eu ter vários arquivos TIFF, nós vamos ver como é que eu faço para juntar todos os arquivos TIFF num arquivo só. E aí você cria ou faz uma composição de bandas, né? Você une as camadas, tudo num arquivo só. Quer dizer, fisicamente elas continuam ali separadas internamente, mas você tem um único arquivo TIFF para depois usar nas técnicas de processamento de imagens.
Então, o produto aqui de composição sempre vai ser todas as bandas com a mesma resolução aqui na saída. E depois, inclusive, eu vou mostrar que eu posso usar a ferramenta de recorte aqui para recortar o limite do Distrito Federal. E se você faz isso sobre uma imagem que já é uma composição de várias bandas, num único TIFF, você recorta todas as bandas de uma vez só. Se tiver tudo separado em vários arquivos TIFF, você tem que aplicar o recorte várias vezes, né? Bom, então eram essas as informações iniciais aí sobre o sensoriamento remoto. Muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Até uma próxima.